Todos nós precisamos compreender a importância da palavra de Deus. Nós temos ouvido, temos sido edificados já há algumas semanas atrás a respeito de promessas, cumprimento da palavra de Deus, fatos que foram registrados na palavra de Deus, e como diz no livro em Romanos, tudo o que foi escrito para que nós tivéssemos entendimento. Nada que está na palavra de Deus foi por acaso. Nenhuma vírgula, nenhum tio, nada saiu do interesse humano. Nada saiu da vontade humana. E como diz em 2 Timóteo 3,16, toda palavra, toda escritura é divinamente inspirada por Deus. Portanto, qualquer intenção humana de querer fazer, que entender, de explicar, de compartilhar, de ensinar que a palavra de Deus, que pelo menos um trecho, ela foi por vontade humana, isso é pecado. Isso é um desvio doutrinário. Mas há aqueles que estão tirando da palavra de Deus, ou acrescentando aquilo que Deus mandou escrever, e assim fazendo um outro ensino, imprimindo um outro livro, ou um outro conjunto de livros. E a parte destes, ou a parte que caberia a estes, que pensavam que seriam salvos, como está escrito no último capítulo da Bíblia, em Apocalipse. A parte deste está reservada. Não será no céu, não será junto de Deus, mas eternamente longe dele. Então precisa ter um cuidado com aquilo que lemos, com aquilo que ouvimos, com aquilo que talvez compartilhamos, sem ler a fundo, ou se entender, sem entender a fundo a respeito disso. Os irmãos estão entendendo, amém? Imagine uma ferramenta que, independentemente da situação, seja capaz de fornecer uma solução, seja capaz de resolver problemas, que seja capaz de atender às suas necessidades. Imagine também um remédio universal, que seja uma resposta para todas as perguntas que as pessoas precisam. Imagine uma luz nas horas mais sombrias e nos refúgios, e que seja um refúgio nos seus momentos de maior desespero. Imagine assim. É incrível pensar assim, não? É incrível, é maravilhoso pensar que isso possa acontecer. Pois bem, amados irmãos, essa ferramenta não é mera objeto de imaginação nossa, mas é uma realidade que tem transformado vidas e vidas ao longo da história da humanidade. E como você já pôde perceber, eu estou falando dela mesmo, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, aquilo que Deus escolheu para nos educar, para nos relembrar, para nos ensinar a sua verdade. Hoje quero compartilhar com vocês sobre o poder da palavra de Deus como a solução para todas as nossas necessidades humanas. Eu quero talvez relembrar você que desde criança ou desde algum tempo já tem sido ensinado a respeito das Sagradas Letras. Ela não é apenas um livro que conta histórias antigas. É mais do que isso. Ela é a mensagem viva e inspirada do próprio Criador do universo, o Deus Todo-Poderoso,
o soberano Senhor. Quando compreendemos o papel, a importância e a relevância da palavra de Deus em nossas vidas, começamos a entender melhor quem é Deus, quem nós somos, em que condição devemos estar e em qual condição não devemos estar. Começamos a entender que a palavra de Deus é a resposta para as nossas inquietações, para as ansiedades que não deveria assombrar, tomar conta dos nossos corações. Amém? A palavra de Deus é a resposta para as nossas dores, é a resposta para os nossos desafios. O nosso Deus soberano nos deixou este tesouro escondido, como diz a palavra de Deus, pela boca do próprio Jesus, comparando a palavra de Deus, o reino dos céus, como a um tesouro que foi escondido. E bem-aventurado, feliz é aquela pessoa que descobre esse tesouro, vende tudo o que tem para adquirir conhecimento, para se alimentar dessa palavra. E a palavra de Deus segue sendo comparada a muitas coisas valiosas, conhecidas dessa terra. A palavra de Deus é comparada a uma bússola para a nossa jornada enquanto aqui na terra. A palavra de Deus é comparada como um refletor, uma luz para o nosso caminho. É comparada a uma âncora que nos firma, que nos dá sustentação em meio às tempestades da vida. A palavra de Deus, ela vai muito além de limites. Ela supera limites. Não há barreiras, não há restrições para a palavra de Deus. Ela é viva, é eficaz, como o próprio versículo da palavra de Deus fala a respeito dela. Ela é capaz de tocar o mais profundo do nosso ser. Ela é capaz de separar juntas e medula. Ela é capaz de discernir os nossos pensamentos. Ela é tão penetrante que pode chegar a separar alma e espírito, como faz, de fato, a palavra de Deus. Ela supre as nossas necessidades espirituais. Amém, irmãos? Mas nos próximos momentos aqui, eu quero explorar aspectos da palavra de Deus que se revela como a solução para todas as nossas necessidades. À medida que mergulharmos nas Escrituras, lembre-se de que você está prestes a descobrir, isto é, se você ainda não descobriu, o remédio divino que traz paz, que traz saúde, que traz amor, luz, salvação, alimento, poder e transformação para a vida de todo aquele que nela crê. É um convite, irmãos. É um convite, querido visitante. Você que nos acompanha pelas redes sociais ou aqui presencialmente. A palavra de Deus te convida para experimentar, para vivenciar, para dar um passo de fé rumo à comunhão com Deus. Um passo de fé para entrar de vez nessa comunhão com Ele, de uma forma completa, de uma forma convicta, por meio da palavra de Deus. Vamos juntos, então, explorar esses aspectos, e a nossa expectativa é que eu e você, ao final desse momento, possamos todos reconhecer e aplicar em nossas vidas o poder da palavra de Deus para as nossas vidas. Amém? Convido que você já abra a palavra de Deus. Livro de Filipenses, capítulo 2, verso 16.
Para aqueles que estão mortos espiritualmente, digo eu, a palavra de Deus é vida. Para aqueles que estão mortos espiritualmente, aqueles que estão desconectados de Deus, a palavra de Deus é vida. E por que digo isso? Porque a própria palavra de Deus diz, em vários versículos, vamos fazer aqui uma lembrança daquilo que já foi pregado aqui, semanas, no máximo 2 meses atrás, que Adão e Eva, quando estavam em comunhão com Deus, quando estavam ali no Éden, e eles foram avisados a respeito de que no dia em que comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que aconteceria com eles? Morreriam. Eles não caíram duro, morte física ali na hora. Deus estava explicando a respeito de uma morte espiritual. E foi o que aconteceu. No momento em que eles desobedeceram a Deus, eles foram desligados de Deus. Eles foram desconectados da comunhão com Deus. E de lá para cá, todos nós, descendentes de Adão e Eva, já nascemos no pecado. Já nascemos mortos espiritualmente, desconectados de Deus. E esta é a condição de todo ser humano que ainda não se religou, o que lembra a expressão latim, religare, que daí vem a palavra religião, o ato de religar, traduzindo para a nossa geração, conectar novamente para com Deus. Esta é a condição espiritual daquele que não está conectado, ligado a Deus, está morto espiritualmente, morto em seu próprio pecado, perdido, sem esperança. Mas a palavra de Deus diz, Filipenses 2,16, acompanhe, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem trabalhei em vão. Mas a palavra de Deus retém vida. E todo aquele que se apegar a essa promessa, crê que você não está lendo qualquer livro. Quando ele diz que crer no Senhor Jesus, você será salvo. Creia, arrependa dos seus pecados. Arrependa de forma sincera. Confesse os seus pecados e você terá vida. A vida eterna fará parte do seu presente e do seu futuro. Amém? Para os que estão em trevas, para aqueles que estão nas trevas, a palavra de Deus é luz. Luz. João capítulo 1 diz que o povo que estava assentado em densas trevas viu raiar uma grande luz. Está se referindo a Jesus. Quando Jesus começou a se manifestar, a pregar o reino dos céus, a pregar a palavra de arrependimento. Todo aquele que não está andando com Jesus está sentado, está envolvido na escuridão, está preso nas trevas do pecado, está cego e às vezes está sendo guiado por outro cego. E como diz a palavra de Deus, ambos acabarão caindo no abismo. Então você que ainda não foi iluminado pela palavra de Deus, Salmo 119, verso 105, acompanhe. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Deixe Jesus iluminar a sua vida, querido. Deixe a palavra de Deus iluminar o seu pensamento, o seu raciocínio. Deixe que a fé comece a brotar dentro de você. Pare de seguir
somente pela razão, porque talvez você está mergulhado em densas trevas, desde o conhecimento eterno, a palavra de Deus, fazer diferença na sua vida. Seguindo, para os perdidos, a palavra de Deus é o poder salvador. Há muitos que estão na perdição espiritual. Muitos estão andando e talvez até correndo, pensando que estão no caminho certo. Estão indo na sua razão, na sua bagagem cheio de conhecimento, pensando que estão agradando a Deus. Lembra de Saulo? Saulo, criado aos pés do mestre fariseu Gamaliel, um dos melhores da época. E Saulo cresceu, adquirindo conhecimento, pensando que estava adorando, servindo a Deus da maneira certa. Quando chegou à sua idade adulta, e aquele contexto da igreja nascendo, a igreja multiplicando discípulos, Saulo, então, na sua ousadia, se dispôs a perseguir os cristãos e pedia cartas para prender os discípulos de Jesus. E pensava ele, no caminho de Damasco, fazendo a vontade de Deus, ele caiu no chão, quando brilhou uma forte luz diante dele. E era o próprio Jesus que falava com ele. E ele, a partir daquele momento, ficou cego. Ficou cego 3 dias. E naquele contexto todo, até o encontro com Jesus, Saulo estava cego espiritualmente. Saulo pensava que estava no caminho correto, que estava com passagem garantida para o céu, mas estava redondamente enganado. Estava andando pelo caminho do pecado, pelo caminho do orgulho e pensando estar fazendo a vontade de Deus. Mas naquele dia ele descobriu que estava no caminho errado. Romanos 1:16, livro que o Espírito Santo inspirou Paulo a escrever. Olha o que ele diz, Romanos 1:16. Porque não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. A palavra de Deus é o poder, mas para aquele que crê, para aquele que tem fé, na respeito de que a palavra de Deus, à medida que alguém abre o seu coração para crer nisso, ela é poderosa para salvar alguém. Amém, irmãos? Abra a palavra de Deus em Salmo 107, verso 20. A palavra de Deus é restauração para o doente. A palavra de Deus é saúde para o doente. A palavra de Deus, pela boca do próprio Jesus, ele disse: eu não vim para aqueles que estão saudáveis. Ou em outras palavras, para aqueles que pensam que estão saudáveis. Disse Jesus, eu vim para os doentes. E quantas pessoas enfermas há em nossa geração? Quantas pessoas doentes, não só fisicamente, quantas pessoas enfermas na mente, pessoas doentes espiritualmente, pessoas que estão já perdendo a esperança de cura e que talvez estão esgotando as suas forças de procurar. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Mulher que gastou todo o seu dinheiro, toda a sua reserva financeira, atrás de um remédio que a curasse, atrás de um médico que pudesse dar uma solução para
a sua enfermidade. E quando ela já estava quase perdendo a esperança, ela ouviu que na cidade onde ela estava Jesus, aquele que já havia curado algumas pessoas. E aquela mulher colocou em prática todas as suas reservas de fé e foi em direção a Jesus. E o restante da história você já sabe. Aquela mulher foi alcançada pela a misericórdia de Jesus. Mas Salmo 107, verso 20 diz assim: enviou a sua palavra e os sarou e os livrou do que lhes era mortal. Quem é essa palavra, irmãos? O próprio Deus. A palavra encarnada, divina, é Jesus. O Pai enviou o Filho a esta terra para dizer, para manifestar, para explicar que há uma só esperança. Um só pode dar um fim, um basta na enfermidade dos séculos, chamada pecado. É Jesus que pode te curar dessa angústia. É Jesus que pode te curar dessa depressão. É Jesus que te pode trazer para um ambiente de cura, de restauração para o seu espírito, para a sua alma. Tão somente creia. Jesus é a resposta que você está buscando. Há pouco ou há muito tempo, não importa quem você é. Jesus pode te alcançar também. Jesus é a resposta que você está buscando, talvez em lugares errados, talvez colocando a fé em pessoas. Mas a única pessoa que pode trazer paz, alívio, aquele que pode derramar o bálsamo na sua alma, no seu espírito, se chama Jesus. A palavra de Deus também é chamada de alimento para aquele que tem fome. A palavra de Deus é chamada de água viva para aquele que está ressequido por não ter entrado ainda em contato com a palavra de Deus. Aquele que não tem comunhão com Deus pode estar andando até aparentemente saudável, mas está desnutrido espiritualmente. Está quase morrendo de fome e sede espiritual de Deus, porque dentro de você tem um vazio que só pode ser suprido por Deus, que te criou, que te formou. Esse vazio, essa fome que tem dentro de você, só pode ser suprida a partir dessa palavra, quando você crê, quando você disser, como disse a mulher samaritana, dar-me de beber dessa água, para que eu não tenha mais sede. A palavra de Deus é alimento. E essa necessidade, essa nutrição equilibrada, só Ele pode suprir. Diz a palavra de Deus no profeta Jeremias, acompanhe. Jeremias 15, verso 16. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. Pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. O que você vai fazer quando agora toma conhecimento da palavra eterna de Deus? Quando você está sabendo agora pela primeira vez que a palavra de Deus é o alimento que o seu espírito precisa. O que você vai fazer com essa verdade que a palavra de Deus é a água que jorra para a vida eterna e que somente ela pode suprir a sua sede espiritual? O que você vai fazer com isso? Não deixe para amanhã. Tome essa atitude hoje.
haja pela fé. Mas se você já está andando com Deus, se você já é alguém que já está lutando ao lado de Deus, se o Espírito Santo já se move dentro de você, a palavra de Deus diz que ela é a espada do Espírito. A palavra de Deus é comparada a uma arma de guerra. A palavra de Deus deve ser usada porque todo aquele que foi chamado por Cristo e está em comunhão com Ele, sabe que vivemos em guerra espiritual. Todo dia há uma batalha nova a ser travada. E o crente em Jesus não pode se esquecer disso. Não pode fechar os olhos para isso, fingir que não está em guerra espiritual. Guerra com quem, pastor? Guerra a começar dentro de nós. Espírito contra a carne guerreia contra o espírito. Guerra fora de nós, o inimigo das nossas almas, o adversário de Deus, Satanás, guerreia contra os filhos de Deus. E se você não estiver usando as armas certas, você vai ser um derrotado. A expectativa de Deus é que você não seja, mas se você for desobediente, se você não ouvir o conselho de Deus, você vai seguir por um caminho de derrota. É real. Guerra espiritual. A importância disso, a palavra de Deus nos ensina em Efésios 6. Deus se propõe a dar armadura, desde a cabeça até os pés. Não é brincadeira. O inimigo está querendo atingir alguém com seus dados inflamados. E se você não tiver com o capacete da salvação, você nem vai sentir, porque já talvez esteja anestesiado pelos golpes do inimigo. Talvez você pode ser acertado de longe, de uma flecha maligna. E se você não tiver com a couraça da justiça, você vai ser atingido, talvez com um golpe mortal. Abra os olhos. Perceba que desde quando você decidiu andar com Deus, estamos em combate espiritual. Diz a palavra de Deus, Efésios 6, verso 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra de Deus. Quantas coisas, quantas responsabilidades fica dormindo nessa caminhada, nessa jornada, enquanto aqui na terra, quem quer, quem vacila. Porque a palavra de Deus tem muitas coisas que nos alerta. Se você está dormindo espiritualmente, você está perdendo a batalha. Se você está preocupando com outras coisas, que não as coisas do reino, colocando outras coisas no lugar primordial, que é a causa do reino de Deus, você está trilhando pelo seu próprio caminho. Se você está perdendo as batalhas para o inimigo das nossas almas, você está perdendo talvez por falta de conhecimento, ou talvez porque não dá a importância a uma guerra espiritual. Para a pessoa triste, a palavra de Deus é consolação. E aí você talvez pode perceber, dentro de casa, no trabalho, na parentela, no seu ciclo de amizade, na sua rede de relacionamentos,
Quantas pessoas que, diante de problemas, acabam perdurando numa tristeza, perdurando num desânimo. Porque tristeza, desânimo, todos nós haveremos de passar. Se você não passou, talvez você passe por isso. Porque todas as pessoas que vemos na palavra de Deus passaram por momentos difíceis. Agora, a situação, aquilo que você deve se atentar é quanto tempo você está nesse desânimo. Quanto tempo você está nessa tristeza sem fim? Peça a Deus para te ajudar. Leia, medite na palavra de Deus para enfrentar de maneira com fé essa tristeza, esse desânimo. A palavra de Deus diz, Tessalonicenses 4, verso 18, portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. A importância do relacionamento, da comunhão, como foi falado aqui, não só nos nossos encontros de celebração, a importância de visitarmos uns aos outros e levar uma palavra de consolo, uma palavra de encorajamento e daí por diante. A importância da comunhão. Colossenses 3, verso 16 diz, a palavra de Cristo habite em vós ricamente, em toda a sabedoria. Ensinai-vos e admoestai-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. Olha quantas coisas Deus nos ensina. Deus nos encoraja a fazer. Um salmo, um versículo, um hino. Meu irmão, hoje você está assim, mas pode ter certeza que nós vamos orar agora por isso. Deve ser uma atitude que coloca o irmão para cima de novo. Uma palavra, uma visita que traz de volta, que recobra as promessas na cabeça da irmã. Que manifeste o amor, que ela não está sozinha naquela luta. E daí por diante. Nós precisamos praticar cada vez mais a palavra de Deus. Preste atenção nessa história de transformação. Preste atenção na história, no testemunho desse homem. Atente-se para o poder da palavra de Deus em alguém que teve o primeiro contato com a palavra de Deus. Matias Garcia, pastor de uma igreja batista mexicana, conta que um conhecido bandido ali no México, que fazia vários assaltos, saqueava muitos comércios. Um certo dia, depois de saquear umas coisas, ele levou entre aquelas coisas a palavra de Deus, a Bíblia, naquele furto dele. E a polícia daquela localidade empreendeu uma grande perseguição. E aquele homem conseguiu escapar e foi parar dentro de uma caverna. E a polícia procurando ele o tempo todo. Como ele se viu sem nada para fazer, olhou para as coisas que tinha roubado e viu a Bíblia. Vou ler esse livro. E começou a ler o livro. Leu, o tempo foi passando, dias, semana. Quando ele percebeu que a polícia já tinha desistido daquela perseguição contra ele, ele tomou uma decisão. Olha onde ele foi parar. Arrumou as suas coisas e foi direto para
o Tribunal Criminal de Saltillo, no México. Ele se apresentou diante do juiz e disse: aqui estou como um prisioneiro. O juiz perguntou: quem é você? E ele disse: eu sou Juan Chaves. O juiz se estremeceu, ficou um pouco com medo, mas perguntou para ele: por que você fez isso? Ao que ele respondeu: eu fiz isso porque reconheci que tenho uma dívida para com a sociedade. E estou aqui para fazer o mesmo que Jesus fez em meu lugar, naquela cruz. Eu estou pronto para cumprir a minha sentença, para pagar a minha dívida. Aquele homem que teve o seu primeiro contato com a palavra de Deus, se arrependeu dos seus pecados. Confessou não só diante de Deus, mas diante da autoridade da cidade. Eu acredito que todos nós, no dia que entendemos a palavra, a mesma que Juan Chaves entendeu, foi a mesma atitude de confissão, de arrependimento. E talvez seja o momento esse, querido visitante, querida visitante. Talvez seja esse o momento, agora, de você fazer isso também. É o que ensina a palavra de Deus. Eu convido você a ficar em pé. Eu convido você a repensar se por um acaso não é o momento também de você fazer a sua reconciliação com o Todo-Poderoso. Feche os seus olhos e comece a falar com Deus. Você que nos acompanha pelas redes sociais, tenha essa atitude de fé. Feche os seus olhos. Comece a orar, a falar agora com Deus. Senhor, me perdoe pelos meus pecados cometidos. Ore agora. Deus está aí pronto para ouvir a sua oração. Enquanto isso, eu desafio essa igreja a buscar mais a palavra de Deus, tal como ela se propõe a ser a solução para as nossas necessidades espirituais. Irmãos, precisamos conhecer a palavra de Deus. Precisamos nos entregar a ela. Porque se você estiver dando prioridade a outra coisa, você está perdendo tempo nessa comunhão com Deus. Talvez você nem tenha percebido que se esfriou espiritualmente ou esteja morno, como Jesus chamou a igreja de Laodiceia. Talvez você extraiu, arrancou, deixou de ler a palavra de Deus, deixou de orar, deixou de obedecer e já nem mais se lembra quando foi o último encontro com Jesus. E a palavra para você nessa noite é: se arrependa, volte enquanto é tempo. Nós não temos domínio nem de um segundo à frente. O que será de nós se não estivermos ligados, conectados com Jesus? Eu encorajo a você a levantar a sua mão e dizer: hoje eu quero fazer um concerto com Deus. Eu encorajo a você a dar um passo de fé e começar uma comunhão com Deus, a deixar que a palavra de Deus abunde você ricamente. Onde está aquele que precisa de uma nova vida essa noite? Levante a sua mão com fé.
Onde está a pessoa que está precisando de reconciliação essa noite? Que precisa da palavra de Deus para te nutrir? Onde está a pessoa que precisa de orientação? Que precisa hoje de cura? Que precisa hoje de remédio para a sua alma? Não perca para a vergonha, pelo amor de Deus. Não perca para o orgulho nessa noite. Busque a palavra de Deus com toda a sua força. Ela é o poder para a salvação de todo aquele que crê. Creia nisso. A palavra de Deus pode te salvar. Pode te consolar de uma maneira que você ainda não experimentou.